Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ciências Criminais, a mais um episódio do canal. Eu sou Alexandre Galdino e o episódio de hoje é de uma história bastante cabulosa, bastante esquisita, que é baseada numa série que de verdade não indico para você. Eu perdi 2 horas da minha vida assistindo essa série, que é dividida em 2 episódios, na verdade é um documentário, e que é um documentário bem meia boca, bem mal feito. Então, para não te dar o trabalho de ter que assistir a série também, eu vou contar a história para você de uma maneira mais interessante. Decidi mudar um pouco o caminho em que eu conto as histórias aqui nesse canal. Eu decidi deixar um pouco mais de conteúdo para o final ali, de suspense, talvez não entregar todos os pontos logo de cara, para a gente testar e ver se fica melhor do que o formato que a gente estava seguindo anteriormente. Mas vamos lá. A história de hoje ela é uma história real, mas foi baseada num documentário que se chama Assassino do TikTok. E já começa por aí o problema dessa série. Além de ser uma série mal feita, uma série mal escrita e que tem bastante problema de historicidade, por exemplo, é uma história que é literalmente aquele tipo de título que foi feito para você clicar, entendeu? Eles querem, de certa forma, atrair espectadores e criaram um título ali um pouco distorcido da realidade. Por que não é TikTok? Por que não é assassino do TikTok? Porque o assassino dessa história, ele não buscava suas vítimas através do TikTok. A gente vai entender isso mais na frente. Então, a gente começa já de cara quebrando esse título, que é assassino do TikTok, que tá mais para assassino no TikTok, até porque ele tinha uma grande presença ali na sua rede social, ele era simplesmente um criador de conteúdo do TikTok. Mas antes da gente conhecer esse assassino, esse personagem dessa história, vamos começar lá do início. Essa história começa com uma mulher chamada Esther. Ela tinha, na época dos fatos, 40 anos e morava na cidade de Sevilha, lá na Espanha. Uma cidade lindíssima, lindíssima, que inclusive foi palco de uma das melhores cenas da série Game of Thrones. Para você que conhece, essa série foi gravada em parte em Sevilha, justamente porque a Espanha é um país que não participou da Segunda Guerra Mundial e, ao mesmo tempo, é um país muito antigo. E por ser um país muito antigo e que não participou da Segunda Guerra Mundial, é um país antigo que está de pé. Está totalmente de pé. Então você tem a oportunidade de ver coisas na Espanha, principalmente ali na cidade de Sevilha, construções e locais muito antigos que estão resguardados, que estão ali intactos depois de muitos anos. E isso foi o que inspirou o roteirista do Game of Thrones a gravar lá, inclusive. Por que eu estou falando da cidade de Sevilha e dizendo que é um lugar tão bonito e tão legal de se viver? Porque essa personagem, a Esther, de 40 anos, ela decide, em um determinado momento da vida, se mudar de Sevilha. De verdade, se eu tivesse a oportunidade de morar em Sevilha, eu jamais iria sair de lá. Mas enfim, a Esther, para você entender um pouco da personalidade dela. Ela era uma mulher com alguns problemas psicológicos, alguns problemas mentais, mas ela vinha de uma família bastante estruturada, uma família que conversava todo mundo ali, não tinha problema, mas ela tinha algumas questões ali sobre a vida e também alguns problemas emocionais que fizeram que ela decidisse sair da sua casa em Sevilha, onde ela tinha uma vida normal, tranquila, onde ela trabalhava, ela tinha sua renda. Ela decidiu simplesmente se mudar para outro lugar? Não. Ir para outra cidade, outro país? Não. Ela decidiu se mudar de cidade para virar andarilha. Ponto. Certo dia, a Esther acorda e fala com a mãe dela que decidiu
que Sevilha, que a Espanha, que aquela vida que ela tem atualmente não serve mais para ela e que ela decidiu viver aí à solta pelo mundo, morando em albergues, morando na rua, enfim, essa vida complicada de quem mora na rua. A gente sabe que já é muito perigoso viver dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, na sua cidade, quem dirá decidir morar na rua. E ela decidiu virar moradora de rua por simples vontade, pela simples vontade de ser. Né? Não teve nenhum motivo que a forçasse a começar a viver essa vida. E assim foi feito, cada um com seu livre-arbítrio, ela decidiu, então, começar esse projeto de mochilão dela aí pela vida, vendendo almoço para comprar a janta, literalmente. A família é bastante preocupada com ela, mas, enfim, vida que segue, né? Vamos lá. Aí, o segundo personagem dessa história, ele entra na vida da Esther através das ruas. É nas ruas que ela conhece esse personagem. Esse personagem que era conhecido como Dinamite Montilla. Na realidade, o nome dele é José Jurado Montilla. Ele tinha 62 anos, mas era um senhor que aparentava ter uma idade muito mais do que 62 anos. Ele era um cara assim, com aparência bastante idosa, que aparentava ali ter uns 99 anos, mais ou menos. E isso, a gente vai ver mais pra frente, era uma estratégia dele, já que é esse senhor que a gente vai falar um pouco mais na frente. Eu vou deixar um suspensezinho. Eu vou tentar fazer um suspense e deixar mais pra frente. Mas enfim, esse é o segundo personagem que a Esther conhece ali nas ruas e acaba virando amiga dele também. Esse cara aí, eu vou chamar de Dinamite Montilla, que é mais fácil do que lembrar o nome dele. Acontece que o Dinamite Montilla, ele era um cara de bastante idade, ele não tinha os dentes ali na boca, que é uma coisa bastante comum, que a gente vê muito na Europa, é um bagulho que eu, de verdade, eu não consigo entender o porquê que os dentes não são tão importantes em vários lugares da Europa. E esse cara é o registro específico do que acontece lá. Ele era banguelo, velho, ele tinha 62 anos, mas aparentava ter uns 99, ele tinha um jeitinho ali de idosinho, de velhinho e tal. E essa era a personalidade dele. Só que, além disso, ele era um cara bastante metido. Ele era um idoso bastante metido. Inclusive, ele era produtor de conteúdo. Ele tinha uma rede social ali no TikTok, onde o nome era Dinamite Montilla, justamente o apelido dele, onde ele mostrava o seu dia a dia ali nas ruas. Ele também era andarilho, ele mostrava os lugares onde ele passava, ele também gravava vídeos com as pessoas que ele se relacionava. Inclusive, existem vídeos na rede social dele com a própria Esther, de 40 anos, e ele é literalmente ali um superstar do TikTok, bastante clicado, inclusive. Acontece que em um determinado dia a Esther, ela desaparece. Simples, ela desaparece, a família começa a ficar bastante preocupada com ela fica ali bastante tempo sem contato com a família, e mais ou menos umas 2 semanas depois, a mãe sem ter contato com a Esther, procura a polícia e diz que a filha dela está desaparecida. Ela fala com a polícia que a filha dela decidiu virar andarilha, mas que não era uma pessoa com personalidade de uma andarilha, que ela mantinha contato com a família, inclusive falava com a mãe todos os dias, e que não era da personalidade dela desaparecer daquela maneira. Mas a polícia não se importou muito com o que a mãe disse e pensou assim, relaxa, ela vai aparecer daqui uns dias aí, ela deve estar curtindo algum novo desafio da vida, relaxa, ela vai aparecer. E a polícia literalmente não deu bola pro desaparecimento da Esther. A mãe da Esther, então, continua por conta própria, depois que a polícia nega, inclusive, mais 3 vezes de ir em busca da Esther. A mãe e a família continuam de maneira privada, de maneira própria, a buscar pela Esther. Inclusive, eles contratam um advogado para conseguir fazer essa busca de forma mais efetiva.
né? Mas vamos pausar aqui um pouco esse sumiço da Esther e a gente volta mais na frente para entender onde é que a Esther foi parar e por que que ela sumiu, tá? Agora, vamos voltar a falar do Dinamite Montilla, o segundo personagem dessa história. O Dinamite Montilla, em 1986, ele é acusado de um crime que ele até então nega ter cometido. O que aconteceu? Em 86, foi relatado que um homem foi morto a tiros ali na Espanha também, em uma determinada cidade. Em seguida, em 1987, outro homem é encontrado morto, também ali nas proximidades onde o Dinamite Montilla morava. Só que esse segundo crime, o Montilla, ele admite que foi ele quem cometeu, mas ele cometeu por uma questão de legítima defesa. Olha a história. Ele conta que ali na região onde ele morava, no quintal da casa de onde ele morava, apareceu um bicho, uma raposa que estava comendo as galinhas da mãe dele. Certo? Certo. E aí, ele, uma determinada noite, a fim de caçar aquela raposa, para evitar que mais galinhas morressem, talvez porque elas seriam sustento da família, de alguma forma, ele pega uma arma e vai atrás dessa raposa. Aí, isso é o relato dele. Ao ir atrás da raposa, ele encontra com um homem e esse homem tenta assaltá-lo e ele, de uma maneira para se defender em legítima defesa, desfere alguns tiros nesse homem e esse homem morre. O Montilla ele é preso ali e ele assume que de fato ele matou, mas que foi legítima defesa. Ele inclusive fica anos preso, inclusive pelo primeiro homicídio, que ele não assume que foi ele, e também pelo homicídio em que ele assumiu por legítima defesa. Ele fica preso ali durante 30 anos, certo? Isso bem anos antes dele conhecer a Esther na rua, ali em outra região da Espanha. Isso é para a gente entender um pouco sobre o histórico do Dinamite, para a gente entender um pouco sobre a história criminal dele, sobre a personalidade dele. Voltando agora para os tempos atuais, o Dinamite Montilla, ele começou a estar bastante presente no TikTok e ele fazia lives diariamente, produzia conteúdos diariamente no TikTok. Inclusive, ele mostrava por onde ele passava, e um dos vídeos do Dinamite é um vídeo bem antigo, lá da época de 86, quando ele mata aquele sujeito que ele afirmou estar caçando essa raposa, e ele mostra ali a região e fala sobre o crime, como aconteceu. Ele também fala que ele foi condenado em 85, mas ele foi condenado por um crime que ele não cometeu, e que a polícia, para encerrar logo aquele caso da primeira morte em que ele foi acusado, ele foi inclusive condenado, para eles encerrarem logo aquele caso, eles jogam toda a culpa em cima do Dinamite para que se encerre ali, e como ele era menos favorecido, colou para a justiça e ele foi condenado injustamente. Então ele começa a caminhar por esses cenários onde ele matou essas pessoas, tanto a primeira pessoa quanto a segunda, e mostra esse ambiente e conta toda a dinâmica de como aconteceu o crime. Também conta toda a dinâmica de como o primeiro crime aconteceu e como ele foi condenado injustamente, preso injustamente. Certo? E assim acontece. Na atualidade, existem vídeos também do Montilla justamente com a Esther. E a gente vai entender um pouco mais na frente alguns detalhes sobre onde a Esther foi encontrada depois pelas pessoas, certo? Mas, para a gente conseguir fazer com que a polícia, de fato, vá atrás do Montilla, a gente vai ter que falar sobre um terceiro crime que ele cometeu. Esse, atualmente, na atualidade, ele numa região ali afastada, numa região onde não tem muitos moradores, tinha uma ou duas casas, ele encontra
um garoto, um menino, um garoto assim, que eu tô falando, um jovem ali de seus 23 anos, mais ou menos, que morava sozinho, e esse jovem, em um determinado dia, relata para a mãe, por telefone, que ele conheceu um senhor ali de mais ou menos 99 anos, a gente sabe que o Montilla tinha 62, mas ele aparentava ter 99, e inclusive nas redes sociais dele, no TikTok, ele dizia ter 99, era um personagem, né, que demonstrava ali ser um senhorzinho, fraquinho, coitadinho, tananã, inofensivo. Esse cara de 23 anos relata pra mãe que chegou a conhecer esse senhor de 99 anos e que esse senhor comentou que no dia que eles se encontraram ele estava caçando uma raposa que estava comendo as suas galinhas. Deu pra sacar a conexão com a história lá de 1986? Então, acontece que dias depois que esse garoto contou para a mãe sobre ter conhecido esse senhor e achado estranho o comportamento dele em relação à raposa e o fato dele estar armado, e que o preocupou de certa forma, esse cara some. Esse menino some. Eu não tenho o nome dele, mas enfim, acho que não é tão relevante nesse momento para a história. Ele some, ele desaparece e é encontrado morto dias depois, justamente na região em que o Dinamite Montilla gravou um dos vídeos dele falando sobre as aventuras numa montanha que ele estava vivendo atualmente. Quando a gente assiste o vídeo do Montilla no TikTok, a gente percebe que exatamente na região montanhosa onde ele estava, é onde o corpo do cara de 23 anos foi encontrado. Mas como que a polícia conecta toda essa história conecta toda essa história ao Dinamite? Da seguinte maneira. Diferente da Esté, que parecia para a polícia ser uma andarilha, enfim, insignificante, e não despertou interesse da justiça em buscar encontrar a Esté, muda-se esse cenário com esse garoto de 23 anos, que era um cara branco, de família de classe média social, tinha um emprego, morava na casa, aparentava ser uma pessoa mais aceitável, de certa forma, para a sociedade. Então a polícia, nesse caso, demonstrou interesse. Inclusive, quando a mãe alertou aos policiais, a denúncia não era de homicídio, era de desaparecimento. Então a polícia, de pronto atendimento, busca pelo jovem desaparecido, que depois de 2 dias é descoberto que estava morto. Mas acontece que a polícia vai então à justiça, buscar justiça pela morte desse rapaz. Esse que, diferente da Esté, é digno de ter justiça. É digno, inclusive, até de ser buscado no momento de desaparecimento, né? Isso acende ali nos policiais a seguinte questão: quem é que matou esse cara? Eles tinham as informações de que esse menino, ele contou para a mãe ter conhecido 2 dias antes um senhor de 99 anos, esquisito, armado, que falou sobre o tal da raposa, mas que foi um papo meio sem pé, sem cabeça. Então eles foram mais a fundo para tentar identificar se era esse senhor de 99 anos que matou esse cara, esse rapaz de 23 anos. E na investigação forense, os peritos forenses conseguem um DNA nessa coisinha aqui, no zíper, da carteira que estava do lado do corpo do rapaz. Onde o rapaz foi encontrado morto, tinha uma carteira, era a carteira dele, com o documento dele, e aparentava que a pessoa que o matou também o furtou. Parecia ali que poderia ter sido um latrocínio, né? Que aqui, inclusive no Brasil, tem uma pena mais interessante do que o próprio homicídio, né? E não é a comunidade, não é o júri popular que decide se a pessoa é culpada ou não, é um magistrado que decide e, inclusive, escolhe a pena baseada no processo penal. Isso aí é papo para outro vídeo, mas é interessante falar sobre isso também. Eu não sei se na Espanha é parecido com isso. Mas enfim, quando eles buscam ali DNA
no entorno do corpo, no próprio corpo e na carteira, se encontra DNA nesse zíper da carteira, e esse DNA encontrado é um DNA parcial. O que é um DNA parcial? O DNA parcial, ele encontra ali uma determinada pessoa através daquele DNA, só que aquela pessoa não é a pessoa dona do DNA que foi processado, que foi encontrado no zíper da carteira. Ele é um parente próximo do dono do DNA do zíper. Deu para entender? Isso é o DNA parcial. É um DNA que ele dá match, mas ele não dá match diretamente com o dono da digital. Ele dá match com o parente. Aí, explicar o porquê que isso acontece, aí é um papo mais técnico, a gente vai ter que fazer outro vídeo depois, pra gente conversar sobre isso também, interessante. Mas eles então chegam num fulano. Esse fulano, eu não tenho o nome dele também, mas quando eles buscam ali no banco de DNA da polícia, eles percebem que aquele fulano que foi encontrado o DNA parcial não tinha passagem pela polícia, mas ele tinha um parente com 3 passagens por homicídio na polícia, inclusive que tinha pagado 30 anos de cadeia por conta de um desses homicídios. E aí eles percebem, putz, quem que é esse cara? Esse cara tem todo o potencial para ser o assassino do rapaz lá de 23 anos. Né? Se o dono da digital parcial não tem nem histórico policial, mas o seu parente tem um histórico policial, inclusive de homicídio, inclusive no histórico dizia o lance da raposa, no histórico desse crime que foi cometido pelo dono desse DNA, tinha o lance da raposa também, tava lá escrito, ó, fulano foi matar uma raposa que estava comendo as galinhas, encontrou com um cara que tentou assaltá-lo, nananã, parará, o cara atirou, matou. Tem esse lance da raposa. Aí volta comigo aqui. A mãe do rapaz de 23 anos contou para a polícia sobre o lance da raposa. E deu match. Poxa, não tem como ser outra pessoa. É esse cara. É esse cara. É o mesmo modus operandi, é a mesma desculpinha da raposa, é a mesma forma de matar a tiros. Inclusive, tem uma parada nessa história que eu não sei se é real ou se é boato, mas no documentário eles falam que o projétil encontrado no rapaz é o mesmo projétil, é o mesmo estilo de arma, não é o mesmo projétil, mas é o mesmo projétil da mesma arma do histórico policial do primeiro homicídio daquele dono do DNA, que a gente vai descobrir quem é agora. A polícia, então, descobre que o dono do DNA é nada mais, nada menos do que José Jurado Montilla, o famosíssimo Dinamite Montilla para os mais íntimos e os seus seguidores no TikTok. Certo? Certo. A polícia, então, precisa agora de materialidade para poder associar essa digital ao próprio Montilla. Então a polícia passa a começar a seguir o Montilla, a fim de entender um pouco a dinâmica ali da vida dele, e também uma equipe especializada em tecnologia forense passa a vasculhar o TikTok dele. E esse TikTok vai entregar muita coisa, como eu falei para vocês. Tinha vídeo dele no local onde o rapaz foi morto. Tinha vídeo dele falando sobre o crime lá de 86. Tinha crime dele falando do crime que ele foi acusado injustamente lá em 85. E todos esses vídeos ele filmava e fazia ali o vlog do local da morte, do local da possível morte. E o último local próximo onde esse menino foi encontrado morto. Acontece que só isso não era o suficiente para a polícia conseguir um mandado de prisão para ele, então a polícia começou a segui-lo. Em um determinado dia, a polícia percebeu que o Montilla estava num boteco ali no bar tomando uma cerveja, e ao deixar o bar, a polícia foi lá, pegou o copo, extraiu a digital do Montilla para fazer a averiguação para ver se dava match com a digital lá do zíper da carteira do cara que foi morto. Né? Lembrando que
A polícia não pode pegar de você essa digital dessa maneira se não tiver um mandado, enfim, específico para isso. Mas descartou o copo, é lixo, pega quem quer, e ali foi extraído o DNA. E para a não surpresa de todos nós, inclusive de você também, era o DNA do Montilla. Montilla matou e foi associado a digital no zíper da carteira do rapaz morto com 23 anos. Certo? Certo. Mas aí, vamos lá. Onde é que entra a Esther nessa história? Lembra que eu falei que a mãe da Esther contratou um advogado para tentar uma investigação por conta própria? Ok. Esse advogado, ele sabia da existência do Montilla e sabia também que o Montilla tinha contato com Esther. Inclusive, tinha contato não. Ele foi a última pessoa a ter contato com a Esther viva. Até então, viva. E aí, eles questionam o Montilla sobre a Esther. E ele diz exatamente o seguinte: olha, de fato eu conheci a Esther, teve um dia que ela passou mal, eu levei ela num posto de saúde, ela estava muito mal, mas eu deixei ela num posto de saúde, fui embora e nunca mais a vi. Tá, beleza, mas onde é que foi esse posto de saúde? Ah, foi em tal lugar. Eles foram até esse posto de saúde, perguntaram ali pro pessoal, o pessoal indicou o médico que atendeu a Esther naquele dia, e o médico disse, não, de fato ele chegou aqui com um senhorzinho de 99 anos, estava passando mal, só que na verdade ela estava ali em busca de ajuda, porque ela já estava tentando fugir do Montilla. O Montilla já demonstrava perigo para ela naquele instante. Mas nada foi feito. Só que a informação que ele disse que deixou a Esther no posto de saúde e foi embora é mentirosa. Inclusive o médico diz, não, eles vieram juntos e foram embora juntos. Ela não ficou, eles foram embora juntos. Ponto. Então o advogado tem certeza naquele momento que o Montilla também tinha algo a ver com a morte, até então o desaparecimento da Esther. Né? E ele procura a polícia para relatar isso. A polícia, ao perceber o desaparecimento da Esther, que teve contato com o Montilla, que foi condenado lá em 86 por homicídio, e foi condenado em 85 por outro homicídio, e nesse momento estava sendo investigado por um terceiro homicídio, poxa, mano, a mulher que tá com ele desapareceu, só pode estar morta, e só pode ter sido morta por ele. A polícia então decide fazer alguma coisa e vai, enfim, buscar a Esther e entender o desaparecimento dela, depois de entender todas essas conexões. Acontece que um determinado dia, isso muito tempo depois, muito tempo depois, um guia turístico ali na região, isso fica muito estranho no documentário, porque ainda, e eu reitero que é horrível, justamente por esses pontos, do nada corta esse lance do advogado falar com a polícia do desaparecimento da Esther e da conexão com o Montilla, e corta, literalmente, corta para uma cena acabei de falar o nome do cara aqui, da profissão dele, esqueci. O advogado falou, corta a cena pro guia turístico achando o corpo da Esther. Onde é que estava o corpo da Esther? Estava justamente em um dos locais onde o Dinamite Montilla gravou um dos seus vlogs. De novo, a gente vê modus operandes parecidos e a gente vê ali a audácia que ele tinha de fazer vlogs, inclusive falando sobre os crimes que ele cometeu, que ele não cometeu, e dos desaparecimentos. Inclusive o Montilla, o Dinamite Montilla, ele tem um papel fundamental ali no início das investigações sobre o desaparecimento da Esther, porque ele faz do Instagram dele um portal de informação e preocupação sobre o desaparecimento da amiga querida. Ele fala, minha amiga sumiu, tô procurando, e ele vai numa saga à procura em busca da Esther, faz vlogs, faz vídeos, pede justiça pelo desaparecimento dela, filma locais que eles passaram, conta sobre a história deles, como eles eram amigos e eram felizes, por onde eles passavam, deixaram de passar, o que eles faziam. Ele inclusive fala em um dos vlogs dele que eles tiveram um tipo de relacionamento ali de pai e filho, porque a Esther confiava muito nele. Né? Balela.
E como eu disse, ele inclusive faz um vlog na região onde o corpo da Esté foi encontrada por esse guia turístico. O corpo da Esté, não, a ossada da Esté. Foram muitos dias e meses depois. Só se encontrou ossos. Esses ossos foram levados para análise e depois foi demonstrado que de fato eram os restos mortais da Esté. Ok? Mas e como que se deu a prisão desse cara? Né? Porque ficou provado todos esses homicídios, também ficou provado ali uma certa conexão com o desaparecimento da Esté, mas como a polícia não tinha prova o suficiente, materialidade suficiente para prender ele pelo homicídio da Esté, ele foi preso pelo homicídio apenas do rapaz de 23 anos. Né? Ali tinha materialidade suficiente, inclusive a digital dele estava na carteira da vítima. E a forma que ele é preso é muito irônica, porque ele é preso, quando a polícia surpreende ele na prisão, ele tá simplesmente ao vivo no TikTok. Ele tá ao vivo no TikTok. Tá fazendo uma live ali com os seguidores dele, justamente falando do desaparecimento da amiga dele. A polícia chega, encontra com ele, inclusive tem um vídeo dessa live que ficou registrada o momento em que a polícia chega, aborda ele e encerra a live. A polícia prende ele então pelo homicídio do rapaz. Infelizmente não foi possível buscar materialidade para também condená-lo ao homicídio da Esté, e só Deus sabe se esse cara cometeu outros homicídios ao longo desses anos, já que ele se demonstrou um psicopata. E outra coisa, ele não assumiu, mesmo com a digital na carteira do rapaz, ele não assumiu que ele matou o rapaz, nem assumiu que matou a Esté. Enfim, ele ainda não foi condenado pela morte do rapaz de 23 anos e sequer foi indiciado pela morte da Esté por falta de materialidade. Doideira, né? Eu espero que você tenha entendido bem essa história para evitar que você gaste seu tempo lá assistindo essa série do assassino do TikTok. Mas é isso, a história de hoje, eu fico por aqui. Um beijão, não esquece de seguir o canal, a gente está com pouquíssimos seguidores, estamos aí na segunda semana do canal, a gente precisa de uma força e vamos construir aqui um relacionamento, vamos construir aqui uma comunidade com bastante ciência criminal, processo penal e tudo que a gente tem direito nesse mundo da ciência criminal. Beijão, abraço, segue e marca o sininho para você não perder nenhuma notificação. Beijo.